Olá pessoal, hoje é a nossa segunda aula de produto notável. Hoje nós vamos falar do quadrado da diferença de dois termos. Na nossa primeira aula nós falamos do quadrado da soma de dois termos e hoje a gente vai falar do quadrado da diferença, que é essa formulazinha aí que eu coloquei aí para vocês, né? O quadrado da diferença de dois termos, eu coloquei aqui para vocês, né, a fórmula para o desenvolvimento desse quadrado, né? Que é o primeiro termo ao quadrado, menos, porque aqui é menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é esse aqui, mais o segundo termo ao quadrado. Então, essa fórmula aqui a gente vai utilizar quando a gente tem um produto notável, né? Que existe dois termos e uma diferença entre eles. Então, agora nós vamos para os nossos exercícios. Hoje, nós vamos ver 4 exercícios do quadrado da diferença de dois termos, onde o primeiro é esse aqui, o segundo é esse, terceiro e quarto, e o último vai ser esse aí. Então, vamos começar a resolver o primeiro. Ele diz o seguinte: se x menos y é igual a 7 e x vezes y, né? xy é x vezes y, é igual a 60. Então, o valor da expressão x ao quadrado mais y ao quadrado é... Então, se a gente observar esse x menos y aqui, isso aqui, se a gente elevar ao quadrado, será o produto notável, tá? Então, vamos relembrar aqui a fórmula, né? Se eu pegar lá x menos y e colocar ao quadrado, a gente vai ter isso aqui como resultado. Então, x menos y ao quadrado vai ser o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. E aí, a gente observa, né, que ele quer saber o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, esses dois termos aqui. Ele deu x vezes y, e ele deu x menos y. Então, vamos substituir aqui o que ele deu. Então, 7 ao quadrado, que é o x menos y é 7, então vai ficar 7 ao quadrado. X ao quadrado eu não tenho. O xy eu tenho, como é menos 2 vezes xy, vai ficar menos 2 vezes 60. E mais y ao quadrado. Então, vamos resolver isso aqui. E aí ficou 49 é igual a x ao quadrado menos 120 mais xy. Agora eu vou pegar esse menos 120 e vou jogar para o outro lado trocando de sinal. E aí ficou dessa forma aqui, né? Mais 120 mais 49 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente quer o valor desse x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente vai somar isso aqui será o resultado. Então, basta somar e manter o sinal, né, que os dois têm sinal positivo. Então, o x ao quadrado mais y ao quadrado dá 169, que no caso é essa resposta aqui. O segundo exercício, ele é somente a aplicação da fórmula do produto notável do quadrado da diferença. Vamos relembrar qual é a fórmula. Então, se a gente olhar a fórmula aqui, né, A vai ser 6x à quinta, né? E o B vai ser 1/3. Então, a gente vai jogar nessa fórmula aqui, ok? Então, eu vou fazer aqui do lado mesmo, né? Então, é o primeiro termo ao quadrado. Eu vou colocar entre parênteses, tá? Porque como nós temos número e letra, eu vou botar tudo entre parênteses, que vai facilitar o cálculo da gente, né? Menos duas vezes o primeiro termo, entre parênteses também, que eu tô fazendo uma multiplicação, vezes o segundo termo, né? Mais o segundo termo ao quadrado. Gente, aqui não é menos 1/3, né? Quando a gente usa na fórmula, né? Esse menos ele vai no termo do meio, tá? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo sem o sinal, tá? E aqui é o segundo ao quadrado, que também vai sem o sinal. E a gente resolvendo isso aqui, o 6x elevado à quinta elevado ao quadrado, 6 ao quadrado dá 36, e o x elevado à quinta elevado ao quadrado, propriedade de potência, né? Eu vou ter que fazer a multiplicação desses expoentes aqui, que vai dar 10.
Aqui eu multipliquei menos 2 vezes 6x elevado à quinta vezes 1/3, ficou menos 12, x à quinta sobre 3, isso aqui ao quadrado vai dar 1 sobre 9. Aqui dá pra gente simplificar, né? Se a gente dividir por 3, né, em cima e embaixo, vai ficar dessa forma aqui. 36, x elevado a 10, menos 4x à quinta, mais 1/9. Então, essa aqui é a resposta. O terceiro, ele quer que você resolva essa expressão. E aí a gente observa, né, que nós temos aqui o quadrado da diferença e aqui o quadrado da soma. Gente, o quadrado da soma, né, de dois termos e o quadrado da diferença, né, a fórmula basicamente é a mesma. O que vai trocar é o sinal do termo do meio, que é o segundo termo, que quando aqui é soma, aqui vai ficar mais, e aqui é diferença, aqui vai ficar menos. Então, a gente vai aplicar essas duas fórmulas para achar a expressão. Então, primeiro a gente desenvolveu, que é o quadrado da diferença, e o segundo vai ser a soma. Vamos observar que antes do quadrado da soma, a gente tem um sinal negativo. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente tem sinal negativo na frente de um parêntese qualquer. Porque o sinal negativo, ele vai trocar o sinal, né, de todos os termos que estão dentro do parêntese. Então, a gente vai fazer o quadrado da soma, mas mantendo o parêntese, tá? E aí, ficou dessa forma aqui, menos, aí eu fiz a fórmula do quadrado da soma. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, o que que vai acontecer aqui, ó, quando eu eliminar o parêntese? Eu vou ter que trocar todo o sinal de dentro. E aí, a gente observa que os três termos que estavam no parêntese, que eram positivos, todos se tornaram negativos. E aí, agora a gente vai ver o todo e vai ver o que a gente pode cortar. X ao quadrado, a gente pode cortar, porque aqui é x ao quadrado e aqui é menos x ao quadrado. Então, a gente vai cortar. O y ao quadrado também dá para cortar, que aqui é mais e aqui é menos. E o que que sobrou? Menos 2xy com menos 2xy. Então, eu vou manter o sinal e vou fazer a soma. Então, vai ficar menos 4xy, que no caso é essa resposta aqui. A nossa quarta questão envolve área. Então, quando a gente trabalha com produto notável, a gente vai observar que muitas questões vão envolver área, tá? De quadrado, retângulo. No caso aqui, a figura, são duas figuras, né? São dois quadrados no caso, né? Quadrado maior, né? Que tem o lado A mais B. Então, aqui é A mais B e aqui é A mais B, que é o maior. E um quadradinho menor que está dentro do maior, que tem lado A, tá? E ele quer saber, né? Ele quer calcular a área da parte pintada, né? Que é somente o quadrado maior sem o quadrado menor. Ou seja, como é que a gente vai ter que calcular? A gente vai ter que calcular a área toda do quadrado maior e diminuir o quadrado menor. Ok, gente? Então, a gente tem que calcular duas áreas, a área do maior e a área do menor, e depois fazer a diminuição. Então, eu vou dizer que aqui é A1 e aqui é A2, tá? Que é a área 1 e a área 2. A área 1 vai ficar lado vezes o lado, que é A mais B vezes A mais B, que é a mesma coisa que eu escrever A mais B ao quadrado. E a área 2 é A vezes A, né? Que é lado vezes lado, que é A ao quadrado. Então, eu vou ter que fazer área 1 menos área 2. A área 1 é o quadrado da soma de dois termos. Apesar de que a gente está falando do quadrado da diferença de dois termos, mas essa questão aqui, a gente vai usar o quadrado da soma de dois termos, tá? Que é essa fórmula aqui. Então, a gente vai jogar lá. E aí, vai ficar essa fórmula aqui, ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, a área 1 menos a área 2 vai ficar dessa forma. Então, o resultado da área 1 menos o resultado da área 2. E aqui a gente observa que dá para cortar alguma coisa. Quem nós vamos cortar? O A ao quadrado, né? Que tem aqui é positivo e aqui é negativo. E o que sobrou vai ser o 2AB mais B ao quadrado. Então, a resposta é essa aqui. E a nossa quinta questão é para desenvolver
essa expressão aí, né? Que nós temos aqui o quadrado da diferença de dois termos e aqui nós temos dois termos, entre parênteses, com sinal negativo do lado de fora. Tem que prestar atenção, gente, porque sempre tem um sinal negativo do lado de fora, o aluno esquece, tira o parênteses, não troca o sinal de tudo, só troca o sinal do primeiro e aí embola tudo e erra tudo por falta de atenção, tá? Então, aqui a gente vai desenvolver o quadrado da diferença. Então, vai ficar o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar menos 6x, né? Que é menos 2 vezes 3 vezes x, mais o segundo termo ao quadrado, que dá 9. E aqui, né, a gente vai trocar o sinal de dentro, vai ficar menos 3x ao quadrado, e aqui é mais 5, ele vai virar menos 5. E aí a gente vai ver os termos semelhantes. O que a gente tem aqui? A gente tem x ao quadrado e menos 3x ao quadrado, né? Um positivo e negativo, a gente vai diminuir e manter o sinal do número maior, que vai ficar menos 2x ao quadrado. O menos 6x eu vou repetir, porque não tem outro termo com x. E o mais 9 com menos 5 eu vou diminuir e manter o sinal do número maior, que vai dar mais 4. Então, essa aqui é a nossa resposta. Então, essa aqui foi a nossa segunda aula de produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Espero que vocês tenham gostado, tirado as suas dúvidas. Quem gostou pode curtir. Quem quiser se inscrever no meu canal para receber mais vídeos, eu agradeço. Caso tenha alguma dúvida sobre produto notável, pode deixar um comentário que eu vou responder. A próxima aula vai ser também de produto notável, onde a gente vai falar, né, do produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então, nós vamos ter 3 aulas de produto notável, essa aqui é a segunda. Quem tem dificuldade no quadrado da soma é a nossa primeira aula, pode procurar aí que vocês vão achar. Essa é o quadrado da diferença e a próxima vai ser o produto da soma pela diferença. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.